Olá, gente! Vamos aí para mais uma dicasinha, né? Como prometido, toda sexta-feira vamos estar aqui lançando um novo videozinho, uma aulazinha gratuita, né? Modificações, mudanças voltadas para a área de vocês de técnico de enfermagem, certo? Próximo mês vamos estar lançando aí os nossos pacotes, mas vamos estar sempre lançando nossas aulas gratuitas. Não esqueçam de visitar nosso Instagram, porque temos dicas diárias lá. De mudanças, de atualização, questões, né? Trabalhar questões. Então, não esqueçam de visitar o nosso Instagram, certo? Participar do nosso Instagram e também do nosso Facebook. Também não esquece de deixar o likezinho de vocês aí, clicar aí no curtir e não esquecem também de se inscrever no canal, certo? Que esse canal vai contribuir muito com o aprendizado de vocês para o concurso, né, de técnico em enfermagem. Vamos lá, hoje vamos falar um pouquinho sobre o que, professora Inayara? Vamos falar um pouquinho de forma rápida sobre a nota técnica. Nota técnica essa aqui foi a nota técnica lançada dia 6 de abril de 2020. É de fundamental importância que vocês lembrem dessas datas. E por quê, professora? Porque são várias notas técnicas, né? E com certeza o concurso vai estar lá cobrando esses detalhes, né? Nota técnica tal, que foi lançado tal dia, tal data, né? Diz isso, aquilo. Então vai ter algo nesse direcionamento. Não temos ainda questões, né? Porque vai ser questões novas dos próximos concursos, mas com certeza Covid-19, pandemia, vai ser questões certas dos próximos concursos, certo? Então vamos falar aí um pouquinho dessa nota técnica, que ela é referente aos cuidados da equipe de enfermagem obstétrica, neonatal e pediátrica, diante de caso suspeito ou confirmado de Covid-19. Quando se fala desses casos, gente, falamos um pouco do conhecimento científico. Quando se fala de conhecimento científico, até o presente momento, existem duas formas, né? Dois níveis de transmissão respiratória do Covid-19. Olha bem, dois níveis de transmissão do Covid-19. Quando eu falo de transmissão, eu estou falando desses dois níveis de transmissão respiratória. Então, prestem bem atenção nisso, certo? Que pode ser através de gotículas, certo? E pode ser aérea. Então, os dois níveis de transmissão respiratória é por gotículas e transmissão aérea, certo? Quando a gente fala, gente, de transmissão por gotícula, essa é a principal via de transmissão. Então, se na prova de vocês lá tiver qual a principal via de transmissão do Covid-19, não pensem duas vezes. Transmissão por gotículas, certo? Essa é a transmissão que acontece, que envolve o distanciamento entre indivíduos, né? Quando partículas infectantes são eliminadas das vias respiratórias do indivíduo infectado e são depositadas na mucosa nasal, ocular e boca do indivíduo que está suscetível. Ou seja, tem alguém com Covid e tem alguém suscetível próximo, né? Então, quando essa pessoa, através da transmissão de gotículas, ela lança as gotículas que acabam infectando o nosso indivíduo suscetível, certo? A distância, portanto, exige entre o indivíduo infectado e o indivíduo suscetível para que essa venha a ser confirmada, para que o indivíduo se contamine, é de 1 metro ou menos entre eles. Então, olha bem, prestem atenção nisso. Quando a gente fala de uma transmissão por gotícula, ela acontece quando tem dois indivíduos, um com Covid-19 e um que é o suscetível, e que ele esteja com distância de 1 metro ou menos. E isso é a transmissão por gotículas. Então, saibam diferenciar isso, né? Tenham cuidado nisso. Eu estou falando de transmissão por gotículas, certo? Então, tem que ter dois indivíduos, um com Covid, outro que é um indivíduo suscetível, tem que estar com 1 metro de distância ou menos, tá bom? Nesse caso, gente, a transmissão por gotícula requer o uso de máscara cirúrgica por parte do profissional que vai estar a 1 metro ou menos do paciente. Olha bem, gente, transmissão por gotículas, 1 metro ou menos do paciente, para que aconteça essa transmissão, 1 metro ou menos, certo? Onde tem número, tem questão. Para que aconteça a suspeita e a confirmação da doença, né? Aí temos dois modelos de máscaras cirúrgicas, certo? Que existem outros modelos, né? E a gente botou aí esses dois para que vocês só tenham o conhecimento que vocês já têm do que é uma máscara cirúrgica, tá bom? Então, olha bem, o que é que a gente tem que se ligar aqui, professora?
Temos que se ligar que quando se falamos do principal forma de transmissão do Covid-19, acontece por transmissão por gotículas. A principal por gotículas. Acontece quando tem 2 indivíduos, um com Covid, um suscetível, e com 1 metro ou menos de distância. É isso que vocês precisam saber como técnicos de enfermagem para a prova de concurso de vocês, tá bom? Aí temos aí a transmissão aérea, que é a segunda via respiratória de transmissão aérea. Essa acontece independente de distanciamento entre indivíduos. Então, quando é uma transmissão aérea, olha o nome, transmissão aérea vem pelo ar. Acontece independente de distanciamento entre indivíduos. É quando partículas infectantes são eliminadas das vias respiratórias do indivíduo infectado e ficam suspensas no ar, podendo atingir o indivíduo suscetível em distância maior do que 1 metro de separação entre eles. Ou seja, essa transmissão aérea pode acontecer com distanciamento maior. Teve um paciente naquele ambiente, o paciente, através da respiração ali tossindo, lançou, né, as gotículas no ar, e essas gotículas ficaram ali, ó, essas partículas infectantes ficaram ali no ar. Então ficaram girando, e ela pode chegar ao suscetível, né, ao indivíduo suscetível, muito mais que 1 metro de distância. Então ela está ali no ar, aí alguém vai passando, bateu com essa partícula infectante, vai ser contaminada, certo? Esse é o tipo de transmissão aérea, como o próprio nome diz, as partículas infectantes vão estar no ar. Tá bom? Gente, quando a gente fala, no caso do Covid, essa forma de transmissão aérea tem maior probabilidade de ocorrer em procedimentos geradores de aerosóis. Por quê, professora? O nome já está dizendo, gente. Procedimentos geradores de aerosóis. Então, geram aerosóis que ficam no ar circulando, das partículas infectantes ficam ali e vai contaminar o outro, certo? Isso pode acontecer, por exemplo, por uma intubação orotraqueal, né? Orotraqueal ou endotraqueal, né? Então, os livros trazem o nome orotraqueal ou endotraqueal, que é a mesma coisa, ou seja, é uma intubação que acontece através da laringe, onde se introduz um tubo, né, na traqueia, e isso é um procedimento médico. Então, durante esse procedimento, onde existe a introdução de um tubo na traqueia do paciente, é um tipo de procedimento que gera aerosóis. Gerando aerosóis, temos ali um paciente com Covid-19 que está passando por uma intubação orotraqueal ou endotraqueal. Naquele momento, como está gerando ali os aerosóis, né, as partículas infectantes podem ficar no ar e contaminar um profissional da saúde ou outra pessoa, provavelmente um profissional da saúde. Por quê? Claro que a possibilidade maior é do profissional da saúde, porque é no local de intubação orotraqueal. Quando eu falo de outros profissionais, por exemplo, eu estou falando de profissional da limpeza, né, um profissional da higienização, mas normalmente vai acontecer com um profissional da saúde. Procedimento este, né, que é realizado por um médico, então sabemos que a intubação orotraqueal ou endotraqueal é um procedimento médico, certo? E que gera muitos aerosóis e que existe esse nível de transmissão por aerosóis. Também através da aspiração traqueal aberta. Bem, gente, a aspiração traqueal aberta, né, é uma retirada da secreção traqueal. Olha o nome, aspiração traqueal aberta. Então, vai retirar, né, uma secreção da traqueia. Para que essa retirada dessa secreção da traqueia? Para garantir a oxigenação do nosso paciente. Então, para que se possa garantir a oxigenação do paciente, se faz uma aspiração traqueal aberta, né? Que, como o próprio nome diz, é a retirada de uma secreção da traqueia, uma aspiração na traqueia. E dependendo do nosso paciente, isso acontece para quê, gente? Só para lembrar aí, né? Essa aspiração da traqueia aberta, ela acontece para quê? Para que não tenha obstrução do tubo, né? Então, para que impeça a obstrução do tubo, tem que fazer aspiração. E aí, professora, quantas vezes é feita uma aspiração? Só para a gente relembrar esse assunto. Gente, essa aspiração, ela pode acontecer de 8 a 17 vezes ao dia. Então, vai depender de paciente para paciente. Não tem um dado determinado. Não vai ser só 8 aspiração, vai ser só 10. Não, pode acontecer de 8 a 17, mais ou menos, certo? Tem a broncoscopia, né, que também é um procedimento que pode gerar aerosóis. A coleta de exames por SARS-CoV, ou seja, a coleta de exames para o diagnóstico da Covid-19. Certo? Diante disso,
Também temos a questão da ventilação não inversa com pressão positiva, que pode causar desconectar o paciente do circuito do respirador, né? Também administração de medicamentos via nebulização, porque temos ali o nebulizador está jogando aerosol, está jogando, né, aerosol no ambiente, que pode sair pelas partículas laterais e ficar no ambiente, certo? A traqueostomia, quando falamos da questão da traqueostomia, a traqueostomia também, né, é gerador de aerosol, a ressuscitação cardiopulmonar. Sim, movimentar o paciente na posição prona, né, gente? Eu pulei aí, me desculpem. Quando a gente fala dessa movimentação do paciente da posição prona, você já sabe. Quando a gente fala posição prona, o que é isso? O que é a posição prona? Decúbito ventral. Muito utilizada em casos de Covid-19, certo? Quando a gente faz essa movimentação desse paciente nessa posição prona, ela acontece para combater hipoxemia, né? Ou seja, insuficiência de oxigênio no sangue, né? Hipoxemia. Então, é muito utilizado com paciente de Covid-19. Tudo que o paciente fica ali, o nosso profissional, né? Fica ali movimentando esse paciente para essa posição prona, certo? Nesse momento, ele pode gerar partículas infectantes, né, no ar, que pode contaminar o nosso profissional da saúde, certo? E também por ventilação manual, né? Antes da intubação, fisioterapia respiratória, bem como contato muito intenso com fluidos corporais do paciente, como, por exemplo, preparar o corpo, né? O preparo do corpo pós-mortem, né? Ou seja, pós a morte. Após a morte tem que ter a preparação do corpo. Então, naquele momento que tem a preparação do corpo de um paciente que faleceu por Covid-19, tem todos os procedimentos necessários que tem que ser tomados, né? Não só no âmbito hospitalar, mas no âmbito extra-hospitalar, ou seja, para o velório, né? Existem todos esses procedimentos. Por quê? Porque nesse momento as partículas infectantes podem ficar no ar e contaminar as pessoas que estiverem por perto. Tá ok? Gente, olha bem. A transmissão aérea ela requer um nível de proteção respiratória maior. Então, todos os procedimentos que foram falados até agora, existe a necessidade de um maior cuidado. A proteção respiratória tem que ser bem maior, né? Através da máscara N95, que é o respirador facial, né? Que a gente chama de máscara N95, mas é um respirador facial, certo? Pela classificação americana, ou PFF2, que é o respirador a âmbito nacional, certo? E são capazes de filtrar as partículas infectantes que aerolizam no ambiente, ou seja, aquelas partículas que estão no ar, que estão no ambiente, elas podem ser filtradas através da máscara N95, tá ok? Por isso que quem trabalha nesse direcionamento, com esses procedimentos que foram tratados até agora, tem que usar a máscara N95, certo? E não a cirúrgica, certo? Então lembre, transmissão aérea tem que usar a máscara N95, certo? Bem, já é de conhecimento amplo de todos, né, que existe a questão da capacitação de contaminar a superfície de forma viável, através da transmissão por contato. De forma geral, essa é a nossa informação que queremos passar nesse exato momento, né? Quais são as formas de transmissão que vocês têm que saber, como acontece essa forma de transmissão e quais são os EPIs que são utilizados. Isso é de fundamental importância para o técnico de enfermagem, para o conhecimento de vocês e para o aprendizado futuro, certo? Voltaremos na próxima sexta-feira com um novo vídeo, com novas dicas. E não esqueçam, segue lá no Instagram, porque no nosso Instagram tem dicas atualizadas todos os dias e questões. Segue lá no Facebook também temos questões todos os dias, né? Então lançamos questões e no final do dia trabalhamos essa questão, certo? E aqui no nosso canal do YouTube vai ser lançado toda sexta-feira um novo vídeo. Então não se inscrevam, curta, deixa o like de vocês aí, se inscrevam, né? Compartilhem com os amigos técnicos de enfermagem e vamos à luta, vamos estudar, vamos estar atualizando e conquistando o nosso concurso público, certo? Tão sonhado concurso público aí de muitos de vocês técnicos de enfermagem, que eu tenho certeza disso. E não esqueçam também, no próximo mês, a partir do próximo mês, vamos estar lançando os pacotes. Então, serão pacotes acessíveis a todos. Então, todos vão ter condições de comprar os pacotes. São pacotes acessíveis, com aulas atualizadas, questões só 2019, certo? Então, tudo atualizado. E vamos